CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olha, a gente já está aqui praticamente fechando o ano, né, Gilberto? Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? Estamos aqui na contagem regressiva para a virada de ano para 2022, viu? E aí, eu acho que está na hora da gente colocar, né, brincadeiras à parte, nossa bola de cristal aqui para funcionar, né? E tentar olhar um pouco para 2022 e o que de tecnologia pode vingar ou tá aí na marca do pênalti, vamos chamar assim, né? Para vingar em 2022, viu? E aí, vamos começar falando, né, dos celulares dobráveis, né, que tivemos várias tentativas no ano passado e nesse ano, agora em 2021, de vários fabricantes que lançaram produtos que ou não funcionavam direito ou que eram extremamente caros, né, para isso. E parece que agora os fabricantes encontraram um meio termo aí entre durabilidade, funcionamento. Então a gente tem uma série de fabricantes já colocando no mercado. O Galaxy Z da Samsung, a Xiaomi, o próprio Google, a própria Apple, né, também deu algumas investidas nessa área, fez algumas pesquisas nessa área também. Então, aparentemente, parece que em 2022 vamos ter aí um aparelho, né, ou alguns aparelhos, pelo menos de tela dobrável, que não custem um rim, né? Não custem um preço absurdo no mercado. Então, talvez isso parece que vai funcionar, né? Inclusive a Apple tá trabalhando nisso e talvez apareça exatamente um iPhone dobrável, não para 2022, mas para 2023. Mas estamos analisando essas questões, né? Outra tecnologia que ensaiou, né, está disponível, inclusive tem um aparelho disponível no mercado internacional que tem essa característica, e agora parece que os outros fabricantes vão estar adotando isso também, que é a câmera sobre a tela. Ou seja, você não vai ter mais um espaço, né, que tenha o lugar onde a câmera frontal, por exemplo, aparece. Então tem aquele espaço na tela, né, que não tem nada, fica preto, e ali tem uma câmera. Na verdade, a ideia é que toda a parte da frontal do aparelho seja uma tela, e a câmera ficaria por trás da tela, e aí assim funcionaria bem a questão. Temos algumas tentativas esse ano, mas parece que também apareceu aí algumas tecnologias que funcionaram bem, né? E assim, os fabricantes prometeram que para 2022 vão ter alguns modelos que têm essa característica também. Ou seja, então ele vai ter um aproveitamento completo da frente do celular com uma tela, não vai ter mais nenhum espaço morto ou perdido da tela. Outra questão que é uma exigência, uma solicitação de muitos usuários, é o carregamento rápido. Ou seja, a gente já tem aparelhos hoje com carregamento bastante rápido, né, turbo, né, mas ainda assim demora. Então, ou seja, alguns usuários, né, alguns fabricantes têm investido nessa tecnologia de carregamento bastante rápido dos celulares, ou seja, coisa de alguns minutos, né, ou seja, coisa de tipo 8, 10 minutos, você tem um carregamento completo do aparelho. Tem alguns aparelhos, então, que já têm ensaiado nessa tecnologia, a gente vai ver ela amadurecer em 2022. Né? Para quem gosta de fotografia, né, números bastante expressivos de megapixels de câmeras. Temos algumas promessas aí de lançamento de câmeras de celular com 200 megapixels. Lembrando que hoje, atualmente, a média é em torno de 20 ou 30 megapixels, até algumas câmeras de 100 megapixels desse ano já foram lançadas. E agora a ideia é que em 2022 apareçam câmeras de 200 megapixels, que é bastante coisa, viu? E aí eu fico pensando, uma câmera de 200 megapixels, imagina o tamanho da memória que você precisa para poder armazenar as fotos, né, e vídeos com essa resolução. E falando em resolução, também, né, a gente já tem celulares hoje comuns no mercado que gravam em vídeos de 4K, resoluções de 4K, inclusive televisões. Hoje é bem comum encontrar uma televisão de tela plana hoje de LCD ou OLED de 4K, e parece que agora a nova fronteira da tecnologia que a gente vai encontrar em alguns, vão ficar mais populares em 2022, que é a gravação de vídeos em 8K. Né? Hoje já temos alguns produtos de mercado já gravando vídeos em 4K, e agora tecnologias de 8K que estão uma resolução muito maior, inclusive, em relação a isso. De novo, vídeos desse tamanho, né, ou com essa resolução, põe pressão no armazenamento, né? Ou seja, eu preciso de memória, grande quantidade de memória para armazenar vídeos nessa resolução no celular. Né? E falando em resolução também,
telas de 120 Hz. O que é essa resolução, né? Ou seja, essa frequência de resolução de 120 Hz? É a fluidez que você tem na navegação do celular. Quanto maior a taxa de refresh, ou seja, a taxa de atualização das informações da tela, né, mais fluidez tem no movimento dos ícones ou mesmo nos vídeos que a gente assiste na tela do celular. Então, telas de 120 Hz hoje já existem, mas tem um consumo muito alto, ou seja, com telas dessa natureza, a autonomia de bateria é bastante encurtada, porque ele exige muita de alimentação. E aparentemente parece que tem algumas tecnologias que estão vindo aí para 2022 que tem telas dessa taxa de refresh, de atualização, que não consomem tanta bateria assim, né? E por último, não podia deixar de falar do metaverso, né? E dos óculos de realidade aumentada ou de realidade virtual. Isso parece que vai ser também uma tecnologia que vai vingar agora em 2022. A gente vai ter muitas ofertas de óculos que tenham essa tecnologia de realidade aumentada ou realidade virtual e o metaverso, né? Ou seja, aquele local onde você se sente dentro de um ambiente virtual, né? De forma simulada. Então é bem interessante. Algumas tecnologias aí para a gente apostar para 2022. Ó, tem um ouvinte nosso aqui, lembrando da impressora 3D, até para construção de casas, é o Reinaldo. Exatamente, é uma tecnologia interessante. Assim, já é uma tecnologia relativamente popular hoje, né? Ou seja, as impressoras caíram muito de preço, né? Hoje você compra uma impressora 3D bastante razoável, na faixa de R$ 1.500. Antigamente você não conseguia nada por menos de 5.000, né? Hoje você já consegue em produtos no mercado local, aqui no mercado brasileiro, em torno de R$ 1.500, impressoras muito boas, inclusive, né? Eu tinha feito uma pesquisa recentemente sobre esse assunto e realmente gostei assim, das ofertas que eu encontrei aqui no Brasil. Então, é uma questão interessante. E aí, obviamente, que depois, como o nosso ouvinte falou, essa tecnologia cresce de tamanho, né? Ou seja, a impressora cresce de tamanho, impressão de casas também nessa tecnologia. Bem legal. Muito bom, né? Bom, vamos lembrando agora, você também ouvinte, pode participar conosco, as tecnologias que bombaram nesse ano de 2021 e o que vai acontecer em 2022. Já fizemos aqui as previsões do Gilberto Sodré. Vamos para o Viralizou, Gilberto? Viralizou. Conta pra gente. Vamos lá. Bom, primeira notícia dessa semana, que o Instagram, né, o chefe, né, líder responsável pelo desenvolvimento do Instagram, veio nessa semana divulgou uma mensagem, né, falando do que vai acontecer para 2022, né, falando em previsões também para 2022, e o Instagram já se posicionou que ele vai investir bastante na questão de vídeos, principalmente os Reels. Então, ou seja, vai investir lá em produção de vídeos, em popularização dessas ferramentas de vídeo do próprio GTV e do Reels. Então, vamos esperar aí para 2022 também um posicionamento mais agressivo do Instagram na parte de vídeos, né? Na parte do Reels e outras Stories e o próprio GTV também. O Twitter também, né, está falando que para 2022 o que vai chegar aqui no território brasileiro é o Twitter Blue. Twitter Blue é um serviço de assinatura do Twitter, principalmente para quem publica muito, ou que tem muitos vídeos, né? Publica muitos vídeos também através do próprio Twitter. Então ele vai ter uma série de serviços para editar tweets, tweets em relação a pastas diferentes, né? Ter um relacionamento com seus seguidores também um pouco mais próximo. Ou seja, é um serviço premium, vamos chamar assim, do Twitter, para quem usa a ferramenta de forma muito profunda. Então, vamos esperar aí que para chegar agora em 2022, o serviço chamado Twitter Blue. Os valores ainda não foram divulgados, mas a previsão é que realmente para 2022 isso aconteça aqui no território brasileiro. E, por último, uma notícia realmente assustadora até, né? O Alexa, o assistente virtual da Amazon, teria mandado uma criança, né, naqueles desafios que são comuns aí entre adolescentes e crianças, encostar uma moeda nos pinos expostos de um carregador conectado à parede, né? Segundo a mãe dessa criança, postou lá essa atividade que a Alexa teria proposto, né? Ou seja, a criança perguntou à Alexa sobre um desafio que ela poderia fazer, contando que seria aqueles desafios de dança do TikTok, coisa parecida. E, na verdade, a Alexa saiu com essa aí, um desafio, vamos chamar assim, bastante perigoso,
Bom, eu acho que tivemos uma quedinha. Criança Ei, colocar Gilberto, de forma... Oi. falhou na Alexia. Vamos voltar aqui. Assim, bom, a questão da Alexa, a Alexa teria feito dado um desafio para uma adolescente, uma criança, dela colocar de forma não completa um carregador na tomada e encostar uma moeda nesses contatos. É um desafio bastante perigoso, né? Um curto-circuito, levando um choque em relação a isso. A criança teria perguntado ao Alex sobre um desafio, esperando receber um desafio como aqueles desafios de dança do TikTok, coisa parecida, e a Alexa veio com essa. A Amazon se pronunciou imediatamente, falou que fez uma atualização, inclusive, no Alexa nessa questão, e erroneamente a Alexa tinha selecionado esse desafio para o adolescente. Bem complicado isso. Eu vi, a mãe que denunciou. Exatamente. Não vamos nem contar aqui o que a Alexa mandou fazer, tá? Então, assim, a Alexa, nesse caso, a gente pode observar que assim, os algoritmos de inteligência artificial ainda não estão totalmente preparados para isso. Então, esse é um problema. Esses desafios, Gilberto, eles colocam em risco porque as crianças são muito inocentes. Elas realmente conversam com a Alexa achando que é a gente. Exatamente, e acham que é uma brincadeira, né? Acham que aquilo ali é uma brincadeira, como qualquer outra brincadeira que ele faz com seus amigos, né? E os algoritmos têm que ter esse tipo de análise, né? Ou seja, de filtro para essa situação. A Amazon assim, respondeu prontamente, disse que atualizou, né, os algoritmos para que isso não venha acontecer de novo, mas a gente nunca sabe, né? Na verdade, esse é o problema dos algoritmos de inteligência artificial. A gente nunca sabe o que tem dentro e não sabe muitas vezes, em algumas situações, até como ela chegou àquela conclusão, né? Então, ou seja, é uma situação bem complicada mesmo para esse uso. A gente tem que evoluir um pouco mais ainda nesses algoritmos. Tenho perguntas dos nossos ouvintes. O Max, ele pergunta se vale a pena alugar um celular. Tem app já investindo nisso. Olha que legal. Fazendo o quê? Desculpa. Alugar celular, ao invés de comprar. Alugar celular. Então, depende muito do valor, né, dos celulares, mas em algumas situações, dependendo do tipo de celular, provavelmente sim, né, como tem aluguel de carro também, né, outras coisas, é só avaliar basicamente o valor que você tem. Hoje tem muitas alternativas, né, tem alternativas de você comprar um celular parcelado num valor mais baixo com a operadora, tem a opção de você alugar e tem a opção de alguns operadores, inclusive, que você paga um valor, né, mensal pelo celular, mas chega no final, a operadora te recompra aquilo como um crédito para você comprar um outro celular. É basicamente fazer uma conta aí na ponta do lápis para saber exatamente o que compensa você usar. E tem aquelas pessoas que gostam de trocar o celular, por exemplo, todo ano, que é uma alternativa interessante. Uhum. O Giovanni pergunta se existe alguma previsão para a universalização das baterias e de recarregadores. De baterias, não, Giovanni, mas de carregador, sim. A Europa, inclusive, está discutindo isso neste momento, inclusive em relação a carregadores e aquela conexão, ou seja, todos os celulares serem padrão, né, na parte de USB-C, que provavelmente deve ser o padrão que vai ser adotado, né, esse padrão novo, e um carregador também, pelo menos que funcione. Pode ser que o carregador não tenha aquela velocidade turbo de recarga, mas que pelo menos funcione com todos os celulares. Isso está sendo discutido de forma muito... Esse ano, inclusive, 2021, foi discutido de forma muito ampla na Europa, e eu acredito que isso vai se concretizar muito, muito brevemente. Porque, inclusive, né, a gente está falando aí de aparelhos que não são vendidos mais com carregador, então mais um motivo de eu ter um padrão de carregador e eu posso usar com os celulares novos que eu compro. Uhum. E o Gerson, fechando aqui nosso tecnologia, pergunta se já existe algum aparelho 5G que tem um preço razoável e qual você indicaria? Então, tem aparelhos... Hoje a gente já tem uma quantidade grande de aparelhos 5G no mercado, né, compatíveis com 5G no mercado. Os que eu vi da linha Motorola são com valores bem razoáveis. Os últimos lançamentos da Motorola já são com padrão 5G e já funcionam bastante bem, né, com essa tecnologia e um preço bastante razoável. Então, seria dar uma olhada na linha de celulares da Motorola que tenha a opção de 5G. Bem interessante. Mas hoje a gente tem muitas opções. Antigamente tinha só 2 opções no Brasil e hoje já tem várias opções que são compatíveis com 5G no Brasil.
É isso. Gilberto, muito obrigada. Até sexta, né? Até sexta-feira, último dia, né, do ano, mas estamos aí com tecnologia, um pouquinho mais de tecnologia nessa semana. É isso aí. Eu já tenho um desafio para você, que não é da Alexia. Como é que a gente fotografa os fogos de artifício, hein? Ah, muito bom, muito bom. A gente pode falar na sexta-feira também, como é que a gente faz para fotografar. É bem tranquilo, um ajuste manual da câmera, a gente pode falar isso na sexta-feira também. Obrigada, Gilberto. Te espero, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.